Então vamos lá, doutora Luana, o que é o laser na odontologia? Bom, Ana, o laser ele é uma terapia relativamente nova, né? E ele vem sendo estudado desde o seu desenvolvimento e tal, tanto nas áreas, né, em todas as especialidades médicas, como também nas especialidades odontológicas. E esses trabalhos que estão sendo publicados, eles comprovam que o laser é extremamente eficaz para diversos tipos de tratamentos. Isso acontece porque o laser, na verdade, ele é uma luz com características bastante especiais, assim, que o diferem da luz halógena, que é a luz que a gente usa em casa, enfim. E essas propriedades específicas da luz laser é que fazem com que esse laser tenha uma atuação, né, e um efeito terapêutico sobre os tecidos. E hoje já se sabe que o laser ele é super seguro, né, e bem aceito por todos os pacientes. Então hoje a gente já diz que o laser chega até a ser um equipamento já indispensável no consultório odontológico. Não, o laser veio para ficar Veio mesmo, pra ficar, agora. Com certeza. E ele faz mal à saúde? O laser, quando bem usado e bem manipulado, né, quando o profissional é habilitado a usar um laser, ele não faz mal à saúde. Não faz mal à saúde porque ele não é uma radiação ionizante, ou seja, ele não produz, né, não promove nenhum tipo de dano ou injúria às células e tecidos do nosso corpo. Então não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. É o que a O gente único até... cuidado Perdão. que eu acho que assim todo mundo precisa ter é que os equipamentos, eles não podem, você não pode olhar diretamente para a luz laser. Então todos os equipamentos vêm com óculos de proteção, né? Porque pode irritar, promover alguma irritação, né, inconveniente nos olhos, é a única coisa. E a senhora até trouxe, né, os óculos para a gente ver que existem diferenças, né? Exatamente. Então esses aqui são os óculos de proteção. É que a gente diz que é a biossegurança na hora de fazer as aplicações. Eles são diferentes porque a luz laser ela tem comprimentos de onda. Então dependendo do comprimento de onda que a gente vai emitir para determinados tratamentos, né, a gente tem que escolher o óculos certo. Aí também o dentista precisa estar habilitado para usar o óculos corretamente. É o que a gente conversava, né, doutora Luana, no intervalo, que às vezes a pessoa procura o mais barato e acaba saindo mais caro, né? Então, se tratando, quer dizer, é um equipamento que a gente sabe que o manuseio tem que ser de um profissional. Bem responsável. Então, não pode simplesmente comprar um equipamento, não procurar aprender sobre como esse equipamento funciona e simplesmente sair aplicando do que você ouviu falar, né? Tem que estudar, tem que fazer um curso para se habilitar e aí sim fazer as aplicações, sem nenhum problema. E doutora, na sensibilidade à água gelada, o uso do laser pode ser efetiva? Com certeza, ele pode ser efetivo. O uso do laser tem sido bastante estudado nessa área de hipersensibilidade. Agora, o que a gente precisa se atentar é que o dentista responsável, né, pelo paciente, ele tem que diagnosticar a causa daquela hipersensibilidade, que muitas vezes ela é multifatorial. Identificando a causa e eliminando essa causa, tratando a causa, o laser pode tratar com diversos benefícios. Ele é até destacado para hipersensibilidade pela rapidez que promove, né, o alívio da dor e consequente conforto para o paciente. Primeiro, no caso, teria que tratar a causa daquela dor, né? Isso, se é uma sensibilidade porque está com uma retração de gengiva ou porque esse paciente fez um clareamento, enfim. Diagnosticar o que é, primeiro, e aí tratar aquela dor com laser, com certeza. E doutora Luana, são quantos tipos de laser que existem? Basicamente, na odontologia, nós temos dois tipos de laser. Os lasers de alta potência e os lasers de baixa potência. Os lasers de alta potência, eles vão atuar no tecido por aumento de temperatura. Ou seja, eles vão cortar, ablacionar, vaporizar ou até derreter a superfície, né, que eles entram em contato. Então, eles são conhecidos, né, popularmente como os lasers cirúrgicos, porque eles são ótimos para fazer esse tipo de procedimento. E tem um outro tipo de laser, que é o de baixa potência, que ele, ao contrário do de alta potência, ele não age por aumento de temperatura, ele não esquenta o tecido.
Quando o laser de baixa potência ele entra em contato com o tecido, ele promove os efeitos de anti-inflamatório, analgésico, né, que é remoção da dor, e de bioestimulação para cicatrização, né, etc. Eu até trouxe aqui alguns equipamentos para diferenciar também como que eles se apresentam. Então, por exemplo, de alta potência, a gente tem aqui, ele é bem delicado, ele vem numa caneta, assim, esse é um exemplo deles. Tem diversos com outras apresentações, mas um dos mais utilizados é esse daqui, e ele vem com uma pontinha, uma fibra, né, super delicada, que é onde a gente encosta no tecido que nós vamos fazer a cirurgia, enfim. Tá? E tem diferença, que eu vi que tem uns que são a luz vermelha e a outra azul. Então, a azul eu vou explicar mais pra frente, que essa azul essa seria é o vermelha, LED. então. Esse aqui tem a luz vermelha. Ah, tá. Isso. E esse aqui é um laser de baixa potência, né? Esse aqui é super prático, porque você não precisa do fio, né? Esse aqui é uma característica boa. E aí, o dentista só programa de acordo com o problema que tem o paciente e faz as aplicações com óculos específicos, né? Como a gente já comentou. E qualquer tipo de dor, doutora, pode ser solucionado com laser? Olha, a maioria das dores em cavidade oral podem ser solucionadas, né? E dores, assim, de diversas etiologias. A gente pode solucionar dores nevrálgicas, que são dores de nervo, dores musculares, dores na articulação, né? Na nossa TM, dores de pós-operatório, cirúrgico, assim, enfim, diversas dores, assim. A gente pode solucionar. Então, a gente está vendo que o laser para cirurgia está sendo, hoje, é a melhor opção. Uma das melhores. Assim. Tem algumas cirurgias que ainda a gente precisa de um tratamento convencional. Mas essas mais delicadas, em gengivas, cirurgias estéticas, hoje é o que tem de melhor. E tem alguma contraindicação? Olha, eu não acredito em contraindicação para o laser. Mesmo porque não existe nenhum estudo que comprove que o laser faz mal ao tecido, né, do organismo. Eu só uso ele com cautela em determinadas situações. Então, eu vou citar duas delas aqui. Por exemplo, pacientes que têm algum distúrbio de tireoide. Então, nós só procuramos evitar fazer a aplicação do laser nessa região. E um segundo exemplo são pacientes que têm algum tipo de tumor maligno dentro da boca. Então, nesses casos, na região tumoral, a gente evita fazer a aplicação, né? Dá uma margem de segurança, que aí não tem nenhum tipo de problema. E, doutora Luana, quando a gente substitui o tratamento a laser pelo antigo, do motorzinho, aquele barulhinho? Então, essa é a pergunta que todo mundo né, quer mais saber. Na verdade, infelizmente, a gente ainda não consegue substituir o laser pelo motorzinho. Já existe, sim, equipamentos muito bons para remoção da cárie, para fazer alguns preparos cavitários, mas quando a gente precisa fazer um tratamento maior, um preparo maior, por exemplo, para colocar uma coroa ou algum tipo de trabalho protético, nós ainda precisamos do motorzinho para fazer, enfim. Mas a tecnologia caminha para isso. Quem sabe mais para frente, né? O laser tem já essa função. O motorzinho então continua ali. Ele ainda continua. Ele tem um lugarzinho dele ainda, não tem jeito. E qual a vantagem da laser terapia após uma extração? Se usa também nesse momento o laser? Sim. Quando a gente extrai um dente, o que a gente quer? Que aquela ferida cirúrgica, ela cicatrize mais rápido. Né? E que não contamine com nada. Então, o laser ele vai agir justamente nisso. Então, fazendo as aplicações de laser nessa região, a gente consegue tanto modular a remodelação óssea, como também fazer com que a ferida cirúrgica cicatrize mais rápido. Né? E tudo isso vai contribuir para que o paciente diminua o risco de ter uma infecção local. E isso serve também para quando o paciente coloca um implante, por exemplo. Colocou um implante, modula aquele osso, né? Ativa essa remodelação para ela ser mais rápida e também a cicatrização. E doutora, o que é PDT? PDT é uma ótima pergunta. PDT é o que complementa o que a gente já tem com as fototerapias convencionais. A sigla PDT, ela significa terapia fotodinâmica, né?
E só para entender melhor, o laser sozinho, ele não tem um efeito antimicrobiano, ele não mata nenhum tipo de micro-organismo, seja qual for a potência. Mas foi descoberto que quando a gente associa o laser a um corante fotossensibilizador, ele passa a exercer esse efeito antimicrobiano. Então eu vou dar um exemplo, um paciente tem uma inflamação gengival, uma periodontite, enfim, só o laser ali consegue modular essa inflamação, mas não é o suficiente para eliminar o real foco, né, as bactérias. Então, nesse caso, a gente pode corar, né, tem que também saber selecionar esse corante, cora essa região, dá um tempo específico e faz a aplicação de laser. Então, as bactérias vão coradas, agora absorvem a luz laser e aí sim elas morrem e a gente consegue um tratamento muito mais acelerado e eficaz para esses tipos de casos, assim. E o PDT ele pode ser aplicado em diversas áreas. Então, a boca é um lugar muito contaminado. Tem bactéria, fungo, tem infecção viral. Então, para todos esses casos, podemos, né, usar o PDT sem nenhum problema também. E no caso da herpes simples, o laser ajuda? O laser ajuda muito até em herpes simples, inclusive o PDT. O herpes simples, ele é uma doença, a gente precisa prestar atenção inclusive nisso, porque é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus. Então, e ela se desenvolve em duas fases, né? Então ela aparece em forma de vesícula, onde tem aquele líquido contaminado pelo vírus, e quando essa vesícula rompe, ela passa para a fase de crosta. Então, se o paciente chega em fase de vesícula, ou seja, tem a presença do vírus, está com a ferida contaminada, né, a vesícula, nós podemos usar o laser de alta potência, né, para romper a vesícula e para essa temperatura ser mais alta também esterilizar a região, eliminar o vírus, ou usar o PDT, rompe a vesícula e com o PDT eliminar o vírus. E acelera também para o paciente já passar para a segunda fase, que é de crosta. Na fase de crosta, a gente usa o laser de baixa potência aí para diminuir a dor, aumentar o conforto desse paciente e acelerar a reparação. Então, para herpes é ótimo, porque a gente pode misturar todas as fototerapias. Todos os jeitos ele se beneficia, né? Doutora Luana, tem gente que fala, mas não vou mexer com laser, com nada, porque vai me causar sensibilidade, laser é muito caro, o tratamento em si, né? Primeiro vamos falar da sensibilidade, porque existem pessoas que nunca usaram laser ou algum tipo de clareamento e têm sensibilidade, né? Então, o laser em si, ele não dá a sensibilidade, pelo contrário, ele trata ela, né? Então não tem nenhum problema, né? O laser não vai causar nenhum tipo de hipersensibilidade. E quanto aos gastos? Exatamente. É isso as que todo mundo quer pessoas tendem saber. a achar que o laser, que esse tratamento a laser, ele é caro. Só que na maioria das vezes ele não é caro, né? As aplicações de laser, assim como qualquer outro procedimento odontológico, varia o preço de acordo com o diagnóstico do paciente, de acordo com o tratamento proposto para aquele paciente. Então, isso varia, né? E eu acho que, acima de tudo, por ser um tratamento que otimiza todos os outros tratamentos, o custo-benefício acaba compensando, mesmo que o valor seja mais alto. Então, só tem benefícios, na minha opinião. E também o que a gente viu isso na matéria, né? E abrimos o programa assim, quem não gosta de um sorriso bonito? Exatamente. Então é investimento, né? Como tudo na vida. Deixa eu colocar algumas perguntas aqui para a senhora, que passaram no R7 nosso e deixaram lá. É a Mariana de Juiz de Fora. É possível fazer várias sessões de laser ou o ser humano tem alguma restrição? Então, é possível fazer diversas sessões. O que a gente preconiza é fazer uma sessão por dia. Então, se no mesmo dia fizer duas, talvez não tenha um efeito satisfatório, né? Você não consiga acelerar mais que uma aplicação. Então, é o que a gente... Então, se quiser todo dia, pode. Todo dia pode. Portanto, que seja uma por dia. Cada tratamento tem um protocolo, né? Mais ou menos
a seguir, né? A seguir. Respeitar. Então, para cada um, não é também assim, sair fazendo laser. O ano inteiro vou fazer. Não, tem o tempo específico, mas se for dias seguidos, não tem nenhum problema. Entendi. A Ana Paula, de Cabo Frio. No caso dental, posso sofrer algum tipo de queimadura ou lesão com laser? Bom, se o dentista não for habilitado a usar principalmente os lasers de alta potência, pode até ter algum problema assim dental, mas nunca ouvi falar, eu acho muito difícil isso acontecer com o paciente. Com laser ainda, né? Porque é tão... traz tanto benefício que a gente não consegue imaginar. A Maria Clara de Mossoró, ela pergunta assim, ó, depois da sessão com laser, meus dentes podem ficar mais sensíveis ou ter sensibilidade que eu não tinha? É o que a gente estava falando antes, né? Não, pode ser que após o clareamento ela tenha sensibilidade, mas pela aplicação do laser de baixa potência ou de alta potência, não. Quer dizer, também ela estando bem assessorada por um bom profissional, ele vai saber, né? Tipo, a potência a ser usada. Quer dizer, se o laser está tratando, então ele não tem como aumentar essa sensibilidade sem tratar, né? Não tem como. Então, doutora Luana, ficou alguma coisa que a gente não abordou, que a senhora acha interessante comentar? A única coisa é que a gente escuta muito falar que o clareamento a laser, né? Eu trouxe até aqui. Hoje em dia, o clareamento, ele é feito a LED, que é um outro tipo de fonte que é o de azulzinho, luz. Que eu Exatamente. Que é realizado com esse equipamento aqui, né? Sai a luz, enfim, para toda a arcada. E, enfim, ele pode sim fotoativar o gel durante o processo de clareamento, que também funcionaria sem essa ativação. Mas também pode usar, não tem nenhum tipo de problema. E aquele que a gente até viu na matéria, de silicone? Aquele é o caseiro, clareamento então. caseiro. Ah, tá. São dois tipos. O clareamento ele pode ser feito tanto com gel no consultório, que aí é um gel um pouco mais concentrado, né? Ou caseiro. O caseiro. Né? Que o paciente é instruído, a gente faz a moldeira individual e em casa ele faz as sessões. Quer dizer, junto com o profissional ele escolhe a melhor maneira para o tratamento. Exatamente. Né? E tem o mesmo efeito? Caseiro, a laser? Basicamente, sim. O que muda é mais a velocidade. O caseiro demora um pouquinho mais porque ele é menos concentrado. Leva tempo. Então tá bom, doutora. Foi um prazer ter recebido a senhora. Foi meu. O programa Você Mulher gostaria de presentear a senhora com esse livro que pra gente é um amigo de cabeceira. Tenho certeza que vai gostar porque é uma leitura fácil. E a Thaís vai entregar. E aí as portas estão abertas para quando a senhora quiser vir, que eu tenho certeza que foi um prazer. Para todas nós aprendermos. Ana, obrigada, Thaís. Muito Tenho obrigada. certeza que a senhora vai gostar muito. Com certeza. Tá Adorei, bom? já gostei. Vai gostar. Depois conta pra gente. Tá joia. E agora nós vamos ao intervalo e a gente já volta conversando com a Valéria. Não saia da sua guerra, não se acomode. Segunda-feira.